E aí, gente, vamos começar falando sobre essa 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, rodada passada eu não gravei vídeo, mas eu vi que tiveram muitos jogos polêmicos. E já começo falando do jogo do Botafogo contra o Bragantino, que pra mim foi o mais polêmico da rodada passada. Então, o Bragantino nessa rodada pega o Bahia, que também vem de uma vitória polêmica, mas enfim, vamos falar primeiro sobre o Botafogo. Bom, no Newton Santos, Babi abriu o placar para o Botafogo e nos acréscimos o Ítalo do Bragantino empatou. Aí veio o segundo tempo e, bom, acho que vocês já ficaram sabendo daqueles lances. O primeiro lance envolvendo o pênalti pro Bragantino nesse jogo foi o lance que o Vitor Luiz, jogador do Botafogo, estava caído lá na área. Aí o jogador do Bragantino chutou a bola na cabeça do Vitor Luiz e ela acabou dando no braço na seguida, mas ele estava no chão. Não tinha por que marcar isso se o cara estava no chão, entende? E a bola bate primeiro na cabeça dele para depois no braço. Então, para mim, foi correto não marcar esse lance. E continuando, né, o juiz foi pro VAR e cancelou, não deu o pênalti. Aí passou, sei lá, 1 minuto, 2 no máximo, 2 no máximo, e aí o que aconteceu? Pênalti para o Bragantino. Eu vou mostrar o lance, vou deixar o lance aqui no vídeo pra vocês vão ver. Eu acho que foi uma decisão correta marcar esse pênalti, por quê? Porque o Canu tava na área com o braço aberto, por mais que o companheiro dele tenha chutado, tipo, sem querer, ele levou um susto, uma reação dele, sabe? Abriu o braço assim, como uma reação. E aí a bola acabou pegando no braço dele, enfim, pênalti. Fazer o quê, né? Mas o primeiro eu não marcaria não. Mas enfim, Bragantino 2-1. O jogo continuou rolando, Botafogo atacando no contra-ataque, rápido. E até que o Calu, pra mim, sofreu um pênalti sim. E o juiz não marcou nada. O Calu corre com a bola pra dentro da área. E aí o Clayton, ele vai pegar a bola, mas ele vai direto no pé, nos dois pés, e ele agarra os pés dele. Então pra mim isso foi muito pênalti, o Botafogo foi assaltado. Bragantino e Bahia, como eu disse, os dois times vêm de vitórias polêmicas. O Bahia ganhou do Curitiba agora por 2-1. Os dois times ganharam por 2-1, por coincidência ou não. Mas o Curitiba abriu o placar com o Giovanni Augusto, um cara que eu preciso destacar, porque ele vem fazendo muitos gols. É um ótimo meia, um meia atacante, né? Porém, mesmo com ele fazendo muitos gols, o Curitiba continua na zona do rebaixamento, tá difícil também. O Bahia, como eu disse, Giovanni Augusto abriu o placar e de virada, tá que o Curitiba até fez o segundo gol, mas o juiz anulou por um toque de mão, que eu também achei totalmente errado. Eu vou deixar o lance aqui pra vocês. Vocês vão perceber que o jogador do Bahia, ele monta nas costas do Neilton. Ele sobe nas costas do Neilton. O Neilton sofre a falta. O cara monta nas costas dele, cabeceia a bola. Ele cai no chão, sofre a falta. O juiz tinha que ter marcado essa falta. E aí, depois do cara cabecear a bola cai em cima do braço dele. Anderson Martins passou da bola, Matheus Bahia. Neilton reclama de uma falta, tá valendo. Giovanni Augusto. Na trave, entrou. Foi na barriga. Como é que ele vai tirar a mão? E aí tá o lance. Foi esse momento, ó. Olha, ó, barriga, Igor. Só que depois da bola cair no braço dele quando ele tá no chão, o cara ia chutar a bola, enfim, o jogo continua, né? E o cara lá no chão. E aí sai o gol do Curitiba. E o juiz anula por um toque de mão.
Se o cara tava caído, ele sofreu a falta, o que ele ia fazer? O que ele ia fazer? A bola literalmente caiu em cima do braço dele. Mas, enfim, os dois times vêm de vitórias e eu acredito que o Bahia é o favorito para esse jogo, porque o Bragantino ainda não se achou no campeonato, ele tem empatado bastante, agora ganhando o Botafogo, como eu disse, mas era pra ter sido um empate, na minha visão. Depois de falar de muitos lances aí, que eu fiquei indignada, vamos falar sobre os jogos de sábado. Atlético Paranaense e Santos. Bom, no primeiro turno o Santos ganhou do Atlético por 3-1. E vamos lá, no Campeonato Brasileiro o Atlético vem de uma vitória contra o Goiás, que é o lanterna. Então os outros times estão se aproveitando para ganhar deles. Mas uma coisa importante aí, ó. O Atlético Paranaense jogou nessa quarta-feira com o Galo lá no Mineirão e venceu por 2-0. Então o Atlético tá confiante, vai ser o líder do campeonato, o atual líder, né? Se o Atlético tá confiante, o Santos tá mais confiante ainda, né? Porque eles venceram o Inter, que até então, na 21ª rodada, eram os líderes do campeonato. Então, praticamente os dois times venceram os líderes. O Atlético Paranaense venceu o líder atual e o Santos venceu o líder da rodada passada. Bem, é bom esclarecer que os meninos da Vila estão arrasando, estão jogando muita bola. Vinícius Balieiro, um excelente meia. O John, um ótimo goleiro. Esse ano, realmente, o raio da Vila caiu no gol. Porque, ó, de goleiro, o Santos tá muito bem. Os dois goleiros são excelentes. Pra mim, o Santos continua sendo o favorito, porque o Atlético Paranaense até esses dias estava na zona de rebaixamento. Bom, mais um jogo de sábado, Goiás e Palmeiras. Como eu acabei de falar, Goiás, lanterna do campeonato. E o Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, vem de uma vitória contra o Fluminense. E na Copa do Brasil, passou do Ceará. E eu preciso destacar um nome: Rafael Veiga. O cara tá numa fase maravilhosa, né? Como ele já disse, é a melhor temporada da vida dele. E o cara tá cheirando gol realmente. Porque nessa classificação contra o Ceará, ele já marcou um no Allianz Parque e marcou 2 lá no Castelão. Aliás, um desses gols que ele marcou no Castelão foi um golaço. Eu preciso mostrar aqui pra vocês. Foi uma coisa linda de ver. Ai, que não tinha ninguém marcando o cara. Como que o Ceará me deixa o cara sozinho dentro da área? O Rafael Veiga que tá marcando gol todas as partidas praticamente. Mas enfim. Mais um jogo interessante dessa rodada será o São Paulo e Vasco. Então, o São Paulo vem de 2 vitórias. Uma pelo Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza e outra na Copa do Brasil contra o Flamengo. A última vitória foi contra o time carioca. Agora pega o Vasco no Morumbi. E o Vasco também vem de uma vitória. O Vasco ganhou do Sport na rodada passada. Acho que foi a primeira vitória do Ricardo Sá. E foi um bom jogo. O Cano voltou a marcar gols. Então será um jogo bem interessante aí. Teremos também um duelo de alvinegros, Ceará e Atlético Mineiro no Castelão. Esse é outro jogo muito interessante, até porque o Ceará vem de um empate na Copa do Brasil, agora com o Palmeiras, mesmo com esse empate não foi classificado, e uma derrota no Campeonato Brasileiro para o Grêmio. Nessa derrota para o Grêmio, o Vina não estava jogando, que para mim é o principal jogador do Ceará. Ele é a peça mais importante ali. E o Atlético Mineiro vem de uma derrota para o Atlético Paranaense. Então, eu acredito que nesse jogo o Ceará é muito mais favorito. Ainda mais que jogou no Castelão. No Castelão é muito mais difícil ganhar do Ceará, porque é um time bem organizado, um time bem treinado. E agora com o Vina, vai ser um jogo excelente, um jogo favorável pro Ceará, até porque o Atlético Mineiro também está com alguns casos de coronavírus, então não serão todos titulares que estarão ali jogando. O Atlético Mineiro vem dessa derrota para o Atlético Paranaense, os dois Atléticos. Mas antes disso, na rodada passada, o Atlético Mineiro venceu o Corinthians, venceu por 2-1, mas o placar era para ter sido pelo menos 3-1, porque, mais um lance polêmico. Porque teve mais um lance polêmico. O Gil fez um pênalti claríssimo no jogador do Atlético Mineiro. Ele agarrou o cara
Ele literalmente agarrou o cara, puxou o cara de tudo que é jeito, de todas as maneiras que ele conseguiu, ele agarrou o cara. Vou deixar também um lance aqui pra vocês verem e analisarem aí. Pra mim, pênalti claríssimo e não foi marcado. Mas mesmo com o juiz não dando esse pênalti, que aliás nem pro VAR foi, o Atlético Mineiro venceu por 2-1. Agora, um técnico irá para o estádio do seu ex-clube, Odair Hellmann. Esse técnico do Inter, né, na temporada passada, ele que era o técnico do Inter, Odair Hellmann, que agora está no Fluminense. Fluminense, como eu já falei, vem de uma derrota para o Palmeiras. Pra mim, o time jogou bem, jogou muito bem, mas sentiu o gol de pênalti e infelizmente desandou. O segundo gol veio logo em seguida e eles não conseguiram. Na verdade, eles até conseguiram criar chances, mas não finalizaram no gol. Nenê mandou bola na trave, enfim, não deu certo. O Inter no Campeonato Brasileiro vem de uma derrota para o Santos. O Santos, que aliás jogou com os meninos da Vila. O Inter perdeu, o Galhardo não fez gol. E também praticamente uma derrota para o América Mineiro na Copa do Brasil, porque mesmo estando 1-1 no placar agregado, eles perderam nos pênaltis. Então, pra mim, isso é uma derrota, que não conseguiram a classificação. O Galhardo perdeu um pênalti nessa Copa do Brasil. Realmente não tá fácil essa fase do Inter, entrou numa crise depois que o Kudê saiu. Até agora o Abel só teve derrotas e esse empate com o América Mineiro. Mas o jogo aí é Botafogo e Fortaleza. Fortaleza vem de uma derrota pro São Paulo no Botafogo. Vem daquela derrota bem polêmica lá do início do vídeo para o Bragantino. Vejo o Fortaleza como favorito. Tem um ataque muito melhor que o do Botafogo. O Botafogo tem mais o Matheus Babi só. E o Caio Alexandre, que tem feito bons jogos, pro Nazário, é mais criativo ali. Mas eu vejo Fortaleza um time com um ataque muito melhor. Então o Botafogo tá difícil. No último jogo de domingo, Ceará, Corinthians e Grêmio. O Corinthians, que vem dessa derrota para o Atlético Mineiro, uma derrota que era pra ter sido por mais que 2-1. O Grêmio copeiro vem de uma vitória contra o Cuiabá, vitória por 2-0. Destaque do jogo, PP, que deu 2 assistências para os 2 gols do Diego Souza. Diego Souza tá também em uma ótima fase, é o artilheiro do Grêmio nessa temporada. PP nem precisa falar, né? O menino brilha desde sempre, uma peça muito importante do Grêmio. E com certeza Grêmio favorito nesse jogo, com toda certeza. Além de PP e Diego Souza, eu tenho que destacar o Jean-Pierre, que tá mostrando responsabilidade, o menino da base do Grêmio, mostrando responsa aí, jogando bem, batendo pênalti, acertando os gols de pênalti, né? Diferente de certos times, né? Diferente de outros jogadores aí do campeonato. Jean-Pierre mostrou responsabilidade, tá se destacando aí dentre os titulares. Flamengo e Coritiba. Bom, o Flamengo vem de uma derrota pro São Paulo na Copa do Brasil, uma derrota por 3-0. Um destaque aqui é o pênalti perdido pelo Vitinho. Seu prego, eu não... Ai! Taca a mãe pra ver se quica! Vitinho, pelo amor de Deus, como que tu me perde esse pênalti? O time precisa na Copa do Brasil. Copa do Brasil, um jogo decisivo. O menino me perde um pênalti. Everton Ribeiro podia ter ido bater, Arrascaeta, qualquer um. O Vitinho chamou a responsabilidade lá, chutou a bola pro espaço. Mas enfim, né, o Flamengo não tá bem de batedor de pênalti, né, que Pedro e Henrique erraram, agora o Vitinho já errou. Jogo passado contra o Atlético Goianiense, o Lincoln perdeu um gol feito. Duvido que não fique no empate aí com o Curitiba, viu? Que o Curitiba tá numa fase melhor. Por mais que perdeu o último jogo, o Giovanni Augusto tá numa ótima fase. O cara tá numa ótima fase, vem fazendo gol em todos os jogos. Matheus Galdesani também tá jogando muito bem. O Flamengo tá sem o Pedro, que pra mim é o principal do elenco. O moleque cheira gol. O cara tem talento, sabe dominar muito bem uma bola. Mas olha, não duvido que o Flamengo não fique no empate com o Coritiba. Não falo que vai perder, porque o jogo é no Maracanã.
E o último jogo do Flamengo lá no Maracanã foi um empate contra o Atlético Goianiense. E o jogo anterior a esse foi contra o São Paulo pela Copa do Brasil, que o Flamengo perdeu. Então acho que eles não vão querer passar vergonha nesse jogo, porque o Coritiba tá na zona do rebaixamento. Se eles perderem pra esse time, aí é porque a situação tá muito feia. Então acho que o empate aí tá de bom tamanho. Agora o último jogo da rodada, o jogo da segunda-feira, Sport e Atlético Goianiense. O Sport vem de uma derrota para o Vasco e o Atlético Goianiense vem de um empate contra o Flamengo. E eu acho que esse jogo vai sendo aquele jogo de 0-0 com muitas chances criadas, porque o Lopoli, goleiro do Sport, é um ótimo goleiro. O Jean foi o destaque do jogo contra o Flamengo, o cara pegou tudo. Então pra mim esse jogo vai ser um 0-0, vai ser um empate aí. Eu não acredito que terá muitos gols, não. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e até mais!